Afinal, 25 de dezembro é de fato o dia em que Jesus nasceu? Será que nós poderíamos descobrir qual é o dia ou o mês em que Jesus nasceu? Olha só, eu já te adianto que o dia exato não tem como a gente saber, mas o mês aproximado, aí sim dá para nós conseguirmos identificar com uma maior exatidão apenas conferindo as escrituras. Gostou dessa ideia? Então bora pro vídeo. Fala, leões! Gabriel Stevenson aqui para mais um vídeo para o Apologética 21. Então seja muito bem-vindo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que estão os preparativos de Natal aí na tua casa? Coloca aqui nos comentários. Caso você ache que o cristão não deve comemorar o Natal, porque é pecado, porque é uma festa do capiroto, uma festa pagã, ou sei lá o que mais, coloca aqui nos comentários também que eu quero saber, beleza? E é o seguinte, todo mundo sabe que muitas das tradições natalinas, elas vêm desde o período medieval e até um pouco antes disso. Mas o que pouca gente sabe é que a maioria dos elementos mais conhecidos hoje em dia remontam, na verdade, da era moderna. Sim, ao longo dos anos, dos séculos, para falar a verdade, muitos elementos foram sendo acrescentados nas festas natalinas, como Papai Noel, Rena, Polo Norte, Árvore de Natal e etc. Só que o mais conhecido deles, claro, além do próprio nascimento de Jesus, é a data 25 de dezembro. Mas eu preciso que você entenda que essa data já era comemorada muito antes da Idade Média ter início. Isso mesmo, certo? Então, no período pré-medieval, durante ali os primeiros séculos da era cristã, os seguidores de Jesus já celebravam o Natal em 25 de dezembro. O conhecido e também respeitado professor de história William Tighe, ele acredita, por ser católico, é claro, firmemente que os primeiros cristãos, certo? Aqueles que viveram ali entre o século I e o século II, eles já celebravam o Natal no dia 25 de dezembro, muito antes de o imperador Constantino descriminalizar, acabar com a perseguição a essa fé durante o seu reinado. E também bem antes do imperador Teodósio ter oficializado ou até mesmo estatizado a fé cristã como a religião oficial do Império Romano. Mesmo assim, Tighe ele é honesto o suficiente para admitir que a primeira evidência de celebração dos cristãos em 25 de dezembro, em razão do Natal, do nascimento de Jesus, só acontece, só é verificável, aliás, em 336 depois de Cristo, ou seja, no século IV. Acontece que no século anterior, uns 60 a 62 anos antes, o imperador Aureliano já havia instituído a celebração, também em 25 de dezembro, ao deus Sol, ou ao Sol Invicto. Essa celebração era conhecida como Solis Invictus, que é de onde vem Sol Invicto, que eu acabei de mencionar, beleza? Além disso, essa data, 25 de dezembro, ela só entrou, foi fixada, realmente oficializada pela Igreja Católica em 525 depois de Cristo. Então, bastante tempo depois de Aureliano ou da primeira evidência dessa celebração entre os cristãos. E olha só, eu vou deixar um artigo em inglês do William Tighe aqui na descrição deste vídeo. Então, quando acabar, aí você vai lá e dá uma conferida, tá certo? Nessas coisas a respeito das celebrações antigas do Natal já em 25 de dezembro por parte dos cristãos, tá bom? Mas espera esse vídeo acabar e depois você vai lá e lê. Qualquer coisa você coloca o Google Tradutor aí e tá tudo certo. Tighe e outros historiadores e teólogos católicos, eles defendem a interpretação de que o imperador Aureliano, na realidade, criou essa celebração ao Sol Invicto, ou Solis Invictus, para se contrapor à celebração natalina dos cristãos na mesma data, em 25 de dezembro. Mas por que eu estou dizendo que isso é uma interpretação deles? Porque não existem, realmente não existem provas contundentes de que os cristãos já celebrassem essa data como sendo a data correta, a celebração correta do nascimento de Jesus. Ou seja, essa é apenas uma leitura que esses historiadores e teólogos fazem a respeito da história.
O Taig, ele usa uma expressão que é o seguinte: quase certamente, quando se refere à celebração do 25 de dezembro por parte dos cristãos. E por que ele usa essa expressão quase certamente? É porque, como eu já mencionei, não existem provas contundentes, então não tem como ele bater o martelo em relação a isso. Fato é que a história prova, certo? Que Aureliano primeiro estabelece a sua comemoração e aí sim os cristãos, muito tempo depois, 6 décadas depois, vão estabelecer a sua comemoração do Natal em 25 de dezembro. Por outro lado, os teólogos protestantes, eles vão afirmar que foram os cristãos que estabeleceram 25 de dezembro, certo? Como o dia para se celebrar o nascimento do Cristo, em contraposição ao 25 de dezembro dos romanos, em relação ao Sol Invicto. Mas, além dessa festa, também havia a Saturnália, que se iniciava no dia 17 e ia até o dia 24, 25, ou seja, durava ali mais ou menos uns 7 dias. Então, por esse motivo, para que os cristãos não se misturassem com essas festas, eles passaram a celebrar o Natal nessa data 25, porque aí eles se separavam e faziam a sua própria celebração, que não tinha nada a ver com absorver uma celebração pagã. Particularmente, é claro, eu penso que essa interpretação protestante ela faz mais sentido por dois motivos principais. O primeiro desses motivos é que os próprios cristãos, eles já estavam buscando desde muito cedo qual seria a possível data do nascimento de Jesus. Só que nunca houve um consenso universal entre todos os cristãos. E isso perdura até hoje na realidade. Entre os armênios, por exemplo, o nascimento de Cristo, o Natal, ele é comemorado em 6 de janeiro, enquanto que os eslavos comemoram o Natal no dia seguinte, ou seja, em 7 de janeiro. Já a segunda razão, eu já mencionei. Os cristãos, eles não queriam estar se misturando. Então, por não querer se misturar essas festas pagãs, eles começaram a criar as suas próprias celebrações, as suas próprias festas. E, no caso de dezembro, envolveu a celebração do Natal, do nascimento do nosso Salvador, no dia 25 de dezembro. Ou seja, esse desejo de saber quando Jesus nasceu, somado ao desejo de se abster das festas pagãs, pode, e aqui eu estou usando a palavra pode, ou seja, é uma possibilidade plausível, tá certo? Isso pode ter levado esses cristãos a terem também fixado o Natal em 25 de dezembro. Ok, entendendo tudo isso, eu quero apresentar para vocês 3 razões principais do porquê nós podemos e talvez até devemos rejeitar o dia 25 de dezembro como a data histórica para o nascimento de Jesus. Mas preste atenção, eu estou falando de nós rejeitarmos como uma data histórica. Eu não estou mencionando aqui que você não deve celebrar o Natal, que isso é errado ou coisa do tipo em 25 de dezembro, tá certo? Só que eu vou explicar isso mais para frente. A primeira das 3 razões é a seguinte: é que durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro ocorre a época de inverno no hemisfério norte. Então não faz muito sentido que pastores estivessem no campo à noite naquela época de dezembro, no caso, como nos informa Lucas capítulo 2, versículo 8. E isso pelo fato de que esse inverno era realmente muito forte, muito intenso. Em Jerusalém, para você ter ideia, chega ao ponto de nevar. E eu sei, sim, eu sei que mesmo estando noite ou estando frio, os pastores, eles têm o costume de sair com os seus rebanhos, mas não numa época tão intensa de frio, de inverno, como é dezembro, janeiro e fevereiro. Isso era mais comum nas outras épocas do ano, quando o clima é mais amigável. Só para você ter ideia, em Jeremias capítulo 36, versículo 22, nós temos aí a informação de que os reis de Israel, eles se refugiavam durante essa época do ano, de intenso frio, de inverno, em um palácio especial, que era conhecido como Palácio de Inverno, tá certo? E era uma época também que havia muitas chuvas. Então, é realmente muito incomum que esses pastores estivessem à noite, principalmente, na colina da Judéia, no mês de dezembro. O mais comum era que esses animais estivessem em algum abrigo quentinho, protegidos, para que eles não pegassem nenhuma doença, nenhum resfriado, ou acabassem até morrendo mesmo.
E os próprios pastores, eles também buscavam se abrigar durante a noite, quando o frio se tornava um pouco mais intenso do que durante o dia, é claro. A segunda razão é que a distância percorrida por José e Maria até Belém, para que o José ele conseguisse se alistar lá, né, por causa do censo romano, não seria viável em uma época do ano como dezembro, por causa tanto da distância, mas também por causa do clima que não era muito favorável. Especialmente se a gente levar em consideração que Maria estava prestes a dar à luz, ou seja, ela tinha ali 9 meses e a qualquer momento Jesus poderia nascer, concorda comigo? Então isso aí seria bem complicado para ela. E já era extremamente desconfortante ela ter que viajar de uma cidade a outra em um jumentinho. Imagina só ter que encarar aquele clima. Épocas como abril, junho ou até mesmo o mês de outubro eram muito mais amigáveis, porque eram as épocas do plantio, do amadurecimento e da colheita dos frutos. Já a terceira razão de nós rejeitarmos a data 25 de dezembro como uma data histórica para o nascimento do Cristo se encontra novamente no Evangelho de Lucas. Só que dessa vez eu quero comparar a narrativa do nascimento de Cristo, desde a sua concepção até o seu nascimento, com uma passagem de Primeira Crônicas. E é exatamente isso o que vai nos revelar com uma exatidão um pouco maior que Jesus não nasceu em dezembro, mas também qual mês provavelmente o nosso Senhor realmente nasceu. Então, se você ainda está aí insistindo que Jesus realmente nasceu em dezembro, por causa disso, por causa daquilo, porque alguém disse aqui, acolá, uma coisa ou outra, cara, para com isso, beleza? Começando pelo Evangelho de Lucas, então, nós vemos a narrativa de que, primeiro, Isabel, que era parente de Maria, ficou grávida do seu filho João Batista. Isso aconteceu enquanto Zacarias, esposo de Isabel, estava servindo como sacerdote no templo durante o turno chamado de turno de Abias. Mas o que é esse turno de Abias e como é que isso pode nos ajudar a sabermos quando João Batista e, consequentemente, quando Jesus nasceu? De acordo com 1 Crônicas, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 18, nós vemos que os sacerdotes eles foram separados em turnos quinzenais que cobriam todo o ano, certo? Pelo rei Davi. Então, a cada 15 dias havia um novo turno sacerdotal para cuidar do templo. E de acordo com o versículo 10, o turno de Abias, lembra? É o mesmo turno que Zacarias estava ali servindo. Esse turno era o 8º turno do ano. Olha só, se nós contarmos que eram 2 turnos sacerdotais por mês, e levando em consideração também que o primeiro mês do ano judaico era o mês de Nissan, que, de acordo com o nosso calendário, está ali entre o final do mês de março e o mês de abril quase todo. Então, o 8º turno, que era o turno de Abias, e era o 8º do ano, deveria cair na segunda quinzena do mês de Tammuz, que corresponde ali mais ou menos o final do mês de julho. Logo, em algum momento do final daquele mês de julho, foi a data em que Isabel engravidou, ou seja, ela concebeu de João Batista. Contando 9 meses, então João Batista deve ter nascido no mês de Nissan, por volta do fim de abril. Bom, ok, Gabriel, mas e quanto a Jesus? Voltando para Lucas, nós vemos que Maria ela engravidou quando Isabel já tinha 6 meses de gestação. Então isso quer dizer que Jesus deve ter nascido 9 meses depois disso. O que cairia no final do mês de Etanim, que corresponderia ali mais ou menos o início para metade do mês de outubro, provavelmente. Em qual data, qual dia do mês de outubro Jesus realmente nasceu? Eu vou repetir. Não tem como a gente saber, tá beleza? Mas por que eu estou falando que provavelmente Jesus nasceu no mês de outubro? É o seguinte, é que o mês de Etanim, no calendário judaico, ele pega o finalzinho do mês de setembro. Então, sim, existe uma pequetucha possibilidade que Jesus tenha nascido no finalzinho de setembro, mas o mês de outubro, sobretudo o início de outubro, é a probabilidade maior de Jesus ter nascido. Dito tudo isso, então quer dizer que nós devemos abandonar o dia 25 de dezembro? Nós não podemos mais celebrar o Natal nessa data, ou nós não deveríamos comemorar? Bom, como eu disse para vocês anteriormente, nós devemos abandonar com uma data histórica. Mas será que cessar as celebrações nessa data é o correto a fazermos?
Bom, eu penso que não e eu quero mostrar as minhas razões para você. A primeira coisa é que a gente já viu, o 25 de dezembro é sim uma comemoração, uma celebração puramente, inicialmente cristã, tá certo? O segundo motivo é que seria muito complicado nós realocarmos o Natal de dezembro para outubro. Na verdade, isso é praticamente impossível de acontecer aqui no Ocidente, então a gente tem que se conformar. O terceiro motivo é que 25 de dezembro, independente de ser a data exata, a data histórica do nascimento de Jesus ou não, é uma data extremamente propícia para que nós possamos evangelizar as pessoas, para que nós possamos espalhar o amor, a paz, a esperança, sabe, para aquelas pessoas que ainda não conhecem Cristo ou aquelas que talvez já conheçam, mas estão tristes, estão desanimadas, desistiram de caminhar com o Senhor Jesus. Ou seja, nós devemos utilizar o 25 de dezembro, já que ele está aí mesmo, para a glória de Deus. Mas, como eu tenho dito há alguns anos nas mídias do Apologética 21, nesse Natal, aposente o Papai Noel, mas apresente Cristo para as crianças. Porque Jesus é sim, de fato, o verdadeiro e único sentido do Natal. E então, já deu like? Já é inscrito no canal? Então não esquece de ativar o sininho aqui para receber todas as nossas notificações de novos vídeos, novas lives que vamos fazer aqui no YouTube. Vamos fazer isso aqui crescer e alcançar cada vez mais pessoas com boa teologia e a defesa da fé. Então é isso, tamo junto, Feliz Natal, é só o começo. Deus te abençoe e tchau, tchau.